O SES, ou Simple Email Service da AWS, é um dos serviços mais versáteis e mais úteis aí para construção da sua aplicação, porque toda aplicação precisa enviar e-mail em algum momento. E nesse vídeo eu quero falar para você sobre o SES, depois de mais de 10 anos utilizando esse serviço dentro dos projetos que eu já implantei, dentro da minha empresa e para meus clientes. Eu sou Wesley Milan, seja bem-vindo ao canal e vamos pro vídeo. Toda aplicação precisa se comunicar com os seus clientes, isso é fato. Se você tem uma criação de conta aí dentro da sua aplicação, você precisa mandar um e-mail de verificação para o cliente, você precisa mandar um e-mail de reset de senha, ou algum lembrete de segurança quando o usuário troca a senha da conta e coisas desse tipo. Hoje a comunicação com o cliente de dentro de uma aplicação, ela é essencial para o sucesso da aplicação e para a segurança também do cliente que está utilizando aquele recurso. E utilizar serviços de e-mail normalmente não é tão simples. Muitas pessoas tentam colocar o envio de e-mail a partir da própria máquina onde a aplicação está rodando. Isso é um grande erro porque o envio de e-mails passa por várias verificações até chegar lá no cliente final. As plataformas aí, Gmail, Hotmail, UOL, todos esses provedores aí de e-mails gratuitos que você tem na internet fazem verificações de integridade dos e-mails que chegam na caixa do usuário para saber se esses e-mails são clonados, se esses e-mails pertencem a um domínio que faz spam, ou coisas piores ainda, e-mails que são utilizados para fazer envios de vírus, backdoors, sniffers e uma série de outros softwares nocivos que tentam roubar dados dos usuários ou utilizar a máquina do usuário infectada para fazer ataques contra outras plataformas. Então, para que você se proteja e para que você consiga fazer o envio dos e-mails e para que os e-mails importantes cheguem na caixa do seu cliente, não dá para você simplesmente disparar ali utilizando o PHP Mail de dentro da sua própria máquina, porque aquele e-mail não vai ser verificado e a probabilidade dele cair numa caixa de spam é gigantesca, vai por mim. Para isso, utilizar serviços de envio de e-mail especializados como SendGrid, MailChimp, o próprio SES, é necessário porque essas plataformas fazem uma série de verificações e colocam certificados para validar o envio desses e-mails e para certificar o enviador, ou quem está disparando aquele e-mail, o IP, o servidor ou um domínio reverso, para poder fazer a verificação de originalidade daquele e-mail e para também verificar se aquele tipo de e-mail ou aquele domínio não está sendo usado para fazer o envio de vírus ou phishing ou spam ou qualquer outro tipo de técnica nociva para o usuário final. Tendo dito isso e você estando ciente dessa necessidade de você utilizar um serviço especializado, quando você utiliza serviços como SendGrid e MailChimp, você passa por uma série de verificações lá dentro, não do domínio em si, mas verificações suas. Você demora muito tempo para conseguir ganhar credibilidade lá dentro das plataformas, para ampliar os seus créditos, e mesmo assim, quando você paga, cada uma delas tem um modelo diferente de cobrança. Algumas cobram por volume de contatos que você tem dentro da plataforma e algumas cobram pacotes de envio que você tem que fazer pré-pago. Você tem que ir lá e comprar aquele kit de envio com 10 mil envios, 25 mil envios, 50 mil envios, antes mesmo de você começar a utilizar a plataforma. E isso é muito ruim, porque você está tendo que pagar upfront ali para uma coisa que você não sabe quando você vai gastar. Então uma plataforma pequenininha, um aplicativo pequeno começa a utilizar o envio de e-mails para fazer verificação de conta e você vai lá e tem que comprar um pacote de 10 mil envios e você vai demorar quantos anos para gastar todos esses créditos? O SES, além dele fazer todas as verificações, ele ainda funciona no modelo de serviço realmente, que é você usa e paga pelo quanto você utiliza. Existem limites aqui dentro do SES, como a quantidade de e-mails que você pode enviar inicialmente, logo que você cria conta, mas você pode aumentar esse limite simplesmente abrindo um ticket ali pelo painel da AWS, lá na parte de Helpdesk do usuário. Você abre um ticket e pede o aumento do limite, explicando, olha, eu vou usar para transacional ou eu vou usar para campanhas de marketing. Os e-mails que estão nessa minha lista são e-mails que eu captei através da minha aplicação, com o aceite dos termos do usuário através dessa página. E a Amazon libera. Eu nunca passei por nenhuma situação onde eu justifiquei ali, fui ali pedir o aumento da quantidade de envios mensais e a Amazon me negou isso, dizendo, ah, não, você não justificou adequadamente. Desde que você vá ali e explique certinho,
esses limites são aumentados sem problema nenhum e você pode utilizar ele à vontade na sua aplicação. Claro que o contraponto, e eu já vou deixar claro aqui, é que o SS não é uma plataforma pronta para fazer envios de e-mail marketing, por exemplo, aonde você simplesmente entra num painelzinho de controle, cria o seu e-mail ou desenha lá o seu template e faz os disparos. Se você está procurando uma plataforma desse modelo, uma plataforma desse tipo, aí sim você vai ter que se submeter aos modelos de cobrança dessas outras plataformas que fazem esse tipo de coisa, porque elas são plataformas para campanhas de e-mail marketing. Nós estamos falando de uma outra categoria de serviço aqui, tá? O SS, assim como a maioria dos serviços da Amazon, ele basicamente funciona como um recurso para white label. O que é white label? White label é quando você quer criar um produto, mas você não tem ou tempo, ou disponibilidade, ou mesmo dinheiro para poder criar aquele produto, todas as funcionalidades, todo o back-end daquela funcionalidade, porque exige um desenvolvimento muito avançado, muito longo, para você conseguir alcançar o nível em que aquele produto vai sanar suas necessidades. Então o white label é você consumir uma API e colocar a sua cara na frente, colocar a sua identidade visual aí da sua empresa e você poder vender esse serviço sem que o usuário final precise saber que você está utilizando um serviço de terceiro. Você está oferecendo uma funcionalidade, você está oferecendo uma solução para um problema, para uma necessidade de mercado, mas você está utilizando um ou mais serviços, às vezes de mais de um provedor, criando ali um white label, criando uma camada por trás da sua aplicação que vai executar aquelas tarefas que são mais avançadas ou que demandam mais trabalho. Isso é muito comum, por exemplo, nas fintechs. Hoje no Brasil, por causa das regras do Banco Central, muitas fintechs utilizam white label. Por trás delas, praticamente todas elas utilizam os mesmos serviços que fazem a parte de transação financeira. O SS é basicamente isso. O SS é um serviço que você vai consumir dentro da sua aplicação para poder criar o seu próprio serviço de marketing, por exemplo, para concorrer com MailChimp, SendGrid, criando funcionalidades diferentes das que eles oferecem ou modelos de cobrança diferente para você poder vender para o teu cliente. Você vai usar dentro da sua aplicação como uma camada de envio de e-mail e de comunicação com o seu cliente, e ainda com a vantagem de você ter um feedback melhor aqui dentro do SS do que você tem nessas outras plataformas. Tá? Como você tem acesso ao serviço completo, você está recebendo feedback dos usuários aqui dentro do SS, como por exemplo, se o usuário abriu ou não abriu o seu e-mail, se ele clicou ou não clicou, se ele mandou para a caixa de spam ou se nem sequer ele mandou para a caixa de spam, mas caiu na caixa de spam diretamente. Você consegue, através dessas métricas aqui dentro do SS, medir o nível de eficiência da entrega das suas comunicações com o seu cliente, com o cliente ali da sua plataforma. E tudo isso você pode automatizar, essa é a parte genial. Quando você cria um feedback dentro do SS, você manda esse feedback lá para o SNS, que é o sistema de mensageria, lá o broadcast de mensagens da AWS, e de lá de dentro você pode literalmente mandar para qualquer serviço ou mesmo de volta para sua aplicação para você fazer uma tratativa especial com relação àquele problema. Você pode fazer uma verificação de domínio, você pode melhorar o conteúdo do e-mail que você está enviando, você pode remover palavras que podem estar sendo identificadas como maliciosas ali, podem estar fazendo o seu e-mail cair no spam, você pode alugar um IP dedicado aqui dentro do SS. Basicamente todos os recursos que você tem disponível nessas outras plataformas você consegue fazer no SS, só que sem você ter que pagar pelo volume de contatos que você tem armazenado, porque a base de dados é sua, então você gerencia a base de dados de contato, sem você precisar pré-pagar pelo pacote de envios, porque você vai pagar somente pelos envios que você fizer e vai pagar no final daquele mês corrente. Então é tudo muito prático. A parte mais prática aqui de você utilizar o SS, vamos vir aqui para minha tela, é que se você tem o seu domínio registrado aqui no Route 53, dentro da AWS, o SS vai fazer o setup praticamente automático para você, tá? Você cria uma identidade nova, escolhe se você quer fazer uma validação de domínio ou de e-mail, então você pode validar só um endereço de e-mail especificamente. Eu normalmente prefiro registrar um domínio e dar permissão para que o SS gerencie esse domínio para mim. Eu especifico aqui qual é o meu domínio, atribuo um set de configurações. Esse set de configurações pode ser customizado, tá? Então você pode personalizar esse set de configurações, dizendo como ele vai ser enviado,
qual é o e-mail de origem que vai ser mostrado lá para o teu usuário final de onde veio. Então, eu posso enviar e no e-mail de origem tá lá, enviado por ss.aws.com. Ou eu posso colocar lá, enviado por mail.uminventorqualquer.com.br e assim por diante. Então, eu posso customizar esse set de envios, inclusive dentro do set de envios eu customizo, por exemplo, os feedbacks. Se eu quero fazer um tracking de quando o e-mail for aberto, para ele colocar um pixel lá para esse pixel ser carregado e registrar que o e-mail foi aberto, eu posso colocar um tracking de clique, eu posso usar o tracking do próprio SS para fazer isso, ou eu posso fazer esse tracking através do meu domínio, para ficar ainda mais personalizado e mais transparente para o meu usuário, que ele realmente está navegando dentro da minha plataforma, porque todos os cliques que ele dá, ele está passando por dentro dos meus próprios domínios, e assim eu consigo fazer o tracking e dar mais segurança para esse meu usuário. Tudo isso você pode fazer aqui pelo set de configurações do SS. Usar um custom mail from, que é o que eu acabei de falar, para você poder fazer o envio através de um e-mail personalizado de envio. Aqui ele pergunta se eu quero publicar o DNS para dentro do Route 53, então essa é a parte que eu falei para vocês, que se você está utilizando o domínio dentro do Route 53, você já usa o Route 53 para fazer a hospedagem ali do DNS do teu domínio, e dali você gerencia para onde vai o quê, o SS já consegue detectar aquilo e criar todos os registros automaticamente lá dentro, então fica super fácil. Mas se você não quiser utilizar o Route 53, na hora que você for criar aqui a validação do teu domínio, ele vai te dar todas as instruções de como você precisa fazer isso aí dentro do seu DNS, dentro do seu domínio. Então você tá usando o registro.br, você está usando o GoDaddy, você está usando o Cloudflare, você está usando qualquer outro gerenciador de DNS, ele vai te dar as instruções, e as instruções são muito simples. Normalmente é uma entradinha TXT para fazer a verificação do SPF, uma entrada para fazer a verificação do DKIM e um CNAME para que a AWS possa bater lá e fazer a validação de que você realmente é o dono daquele domínio, é o responsável por aquele domínio. Então, basicamente são algumas entradinhas, ele vai te dar o exemplo ali prontinho, e em alguns casos ele até tem a listagem ali do servidor aonde você está podendo hospedar o seu DNS, e ele vai te dar o passo a passo para aquele servidor especificamente, então fica muito fácil você fazer a configuração. Aqui você faz a escolha das configurações do DKIM, então você pode fazer através de um token de autenticação ou fazer o Easy DKIM, onde a própria AWS gera a certificação para você, para poder fazer o registro, e você cria a identidade. Criada a identidade, você só precisa ir lá e registrar um e-mail com aquele domínio aqui dentro do SS, e a Amazon vai fazer um envio de um e-mail para aquela caixa para fazer a verificação. Feito esse envio da verificação, basta você abrir a caixa de entrada deste endereço e clicar lá no link e pronto, seu e-mail está validado. A partir dali é só você começar a fazer os envios através do SS. Essa verificação é necessária porque é um dos princípios para evitar que os seus e-mails caiam numa caixa de spam. O endereço que está enviando a comunicação tem que ser capaz de receber um feedback do usuário. Então nada daquele no reply ou não responda e tal, tudo mais, porque esse tipo de e-mail normalmente cai em caixa de spam. Esse tipo de e-mail, a não ser que o domínio tenha uma credibilidade muito grande com os sistemas anti-spam, esse tipo de e-mail normalmente é tratado como spam, porque ele não permite que o usuário responda ou interaja com quem está fazendo o envio. Pode usar? Pode usar. A Amazon não proíbe você de usar um no reply lá como endereço de envio, tá? Mas você precisa fazer a verificação dessa caixa. Então, de uma forma ou de outra, você tem que ter esse e-mail lá no teu servidor de e-mails para poder receber essa verificação da AWS. Feito isso, tudo assistido aqui pela AWS, pelo SS, no processo ali de validação do teu domínio, a única coisa que você precisa fazer é instalar o SDK da AWS aí dentro da sua aplicação e começar a fazer o envio dos e-mails. Tá na dúvida? Vem aqui, ó. Visita a paginazinha aqui de desenvolvimento da AWS. Aqui vão ter as bibliotecas para todas as linguagens que a AWS dá suporte. Existem outras linguagens também que são suportadas por SDKs da comunidade, tá? Mas, cara, aqui você tem JavaScript, C++, Go, Python, PHP, Kotlin, Ruby, Swift, cara, tem de tudo aqui. Então, cobre grande parte aí das tecnologias que são utilizadas. Os documentos de referência da API são super simples de utilizar. Você pode visitar aqui a parte de desenvolvimento para JavaScript, por exemplo. Para as outras linguagens, todos têm documentação.
A parte de referências, você tem todas as funções aqui dentro da referência de linguagem, você tem exemplos de código dentro de cada documentação de cada linguagem. Então fica fácil você poder trabalhar com isso aqui e fazer a integração do SES dentro da sua aplicação. Eu já utilizo o SES há mais ou menos uns 10 anos, talvez até mais. Já comecei a trabalhar com a AWS há mais de 12 anos atrás, então eu posso dizer para vocês que até hoje, quando a gente vai fazer a implantação de um novo projeto, além, é claro, de toda a facilidade e de toda a integração entre os serviços, porque eu posso utilizar filas de SNS para fazer envios de e-mail, como eu posso usar elas para receber os feedbacks dos e-mails enviados, como eu posso fazer esse processo através do SQS usando uma função Lambda ou usando qualquer outro tipo de integração aqui dentro. Então, além dessa facilidade de eu poder integrar com outros serviços, o nível de produtividade na hora de levantar um novo projeto, colocar ele no ar e sair rodando em produção para poder entregar o resultado para o cliente com efetividade e com qualidade, não tem comparação você colocar o SES do lado de qualquer outro serviço, principalmente se você está rodando dentro da AWS. Toda essa integração entre os serviços é muito rápida e facilita demais você colocar o projeto para rodar. Eu já rodei projetos bem pequenininhos aqui dentro do SES, que enviavam aí 10, 15 e-mails por mês aqui dentro, como eu já utilizei serviços que chegavam a enviar mais de 100 mil e-mails num único dia, transacionais, e-mails transacionais. Então, e com um nível de entrega de eficiência acima dos 99%. Então, eu posso dizer com certeza que é um serviço efetivo, é fácil de utilizar, é produtivo e o custo-benefício dele não se compara também com as outras soluções. Porque nas outras soluções você tem valores agregados que muitas vezes não te trazem resultado. Por exemplo, eu estou usando uma plataforma lá que tem um gerador de template com imagens super legais e tal para fazer e-mail marketing. Eu quero usar para e-mail transacional, aquilo não serve para mim. E eu vou estar pagando pelo custo de envio, eu vou estar pagando o valor daquela ferramenta embutido no custo de envio. Sendo que para mim o meu template está dentro da minha aplicação e está consumindo ele como um e-mail transacional e não como um e-mail marketing. Então eles colocam aquela ferramenta de graça para você, mas eles embutem o preço no valor do envio da mensagem. Porque lá eles têm um sistema de analytics que ele coloca lá na tela para eu saber quantos e-mails foram enviados, tal. O SES também tem. Você também pode utilizar o painel do SES para ter essas métricas, mas você pode aqui dentro automatizar o feedback dessas métricas, o que as outras ferramentas não te propõem. Você pode automatizar triggers de se o usuário abrir um determinado e-mail, ou se ele clicou num determinado e-mail, eu vou disparar uma outra ação daquele usuário em 2 ou 3 dias para poder fazer um follow-up de continuidade da comunicação com aquele usuário. Então tem muitas possibilidades aqui dentro que outras ferramentas não oferecem e eu honestamente, toda vez que eu vou criar um projeto novo, eu sempre dou preferência para o SES, a não ser que o meu cliente vire e fala, não, eu não quero o SES, eu quero essa outra porque eu já pago essa outra. Então eu já tenho uma conta lá, eu já tenho crédito nessa outra conta, então eu quero utilizar através dessa outra conta, a gente vai lá e consome a API. Caso contrário, eu sempre vou para o SES, porque para mim ele soluciona todos os problemas de maneira fácil e rápida. Esse é meu feedback a respeito do Simple Email Service da AWS. Eu espero que você tenha gostado e eu espero que você dê uma chancezinha aí para o SES para experimentar ele e ver como ele pode agilizar o teu processo de desenvolvimento e comunicação com o seu cliente. Não esquece que se você quer aprender mais sobre a AWS e quer aprender a usar o SES na prática, botar a mão na massa ali, saber como usar ele da melhor forma, como aproveitar todos esses recursos, tem o curso AWS 2.0 vindo aí, o link está na descrição. Você clica, vai lá, coloca seu e-mail na lista VIP para participar do pré-lançamento, porque vão ter vantagens exclusivas no pré-lançamento para quem é seguidor aqui do canal do Wesley Milan, do canal do Inventor, do meu perfil lá no LinkedIn ou dos meus perfis lá no Instagram. Então, clica, coloca seu e-mail lá, não perde essa oportunidade e não tem precedente aí no mercado. Então, se prepara porque está vindo o curso AWS 2.0. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu joinha. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo review. Um grande abraço para vocês.